Sejam bem-vindos ao nosso curso do Colapso à Transição. Eu sou Jean-Claude e hoje é nossa 7ª aula. Vamos falar de soluções, né? Já tivemos a última aula, falou das alternativas ao crescimento. Esse crescimento que é a característica do antropoceno e que a gente tem consciência hoje, evidência científica do que a gente precisa passar para uma nova era, uma nova maneiras de enxergar e de trabalhar nesse mundo, porque não comporta nosso crescimento econômico infinito. Então hoje vamos falar de algumas soluções e principalmente 2 às 3 soluções práticas que você inclusive pode em casa aplicar, fazer sua própria análise, sua própria avaliação. Eu vou passar para você algumas ferramentas que eu acredito vão ser úteis para você desenvolver um pouco a sua própria visão, a sua própria narrativa desse mundo. Vamos lá. Então, chama soluções. Antes de falar dessas soluções, eu queria voltar, então, à nossa visão, que a gente explicou na última aula, que é que a economia é importante, obviamente, tem todo o seu lugar, toda a sua pertinência, mas a nova narrativa nos ensina que a economia faz parte de um conjunto que são todas as sociedades, ou seja, tem vida após o PIB, tem vida fora do PIB, que é todas as relações, né, nas sociedades, a diversidade, a solidariedade, o associativismo, o terceiro setor, um monte de interações entre as pessoas que não são econômicas, ou melhor, que não são monetizadas, porque o PIB só entende como economia o que é monetizado. E isso, as sociedades fazem parte de um maior comum, que a gente chama os comuns, inclusive, que é a natureza, que é toda essa biosfera, que então tem que comportar nossa economia, nossa sociedade e tudo que é o vasto tribo dos vivos, que inclui não só a economia e não só os humanos. Então, essa nova maneira de representar a economia, que é só uma parte importante, mas digamos no final pequena, isso é muito importante. Então, digamos que estamos numa nova narrativa que chama o business as unusual, o negócio como não fizemos normalmente, onde a economia perdeu seu lugar de referência absoluta do crescimento e da melhoria da vida na Terra. Tem vida fora do PIB. Um exemplo muito forte que a gente viu nessa aula foi então a economia do donut da Kate Raworth. Então a Kate, essa economista inglesa, que falou que já que temos um limite, um teto ecológico, que são os 9 limites planetários, que a gente viu também numa outra aula, né? Já que temos esses 9 limites ecológicos, limites planetários que não pode ultrapassar, ela considera que também tem um chão que é o mínimo digno de sobrevivência para os seres humanos na Terra. O mínimo de água, de energia, o mínimo de voz política, o mínimo de educação, de saúde, etc. Então, entre esse limite, entre esse chão e esse teto, tem um espaço seguro para a humanidade, que ela chama o donut, porque ficou com a cara do donut. Isso também é outra maneira de representar a economia, certo? Temos aquele anterior que mostrou a economia que fazia parte dos comuns, e agora temos a economia limitada entre um chão e um teto, que é a teoria do donut. Então, vimos também a importância da pegada de carbono, né? Porque o carbono que a gente emite através do nosso crescimento econômico, principalmente com o uso de energia fóssil, esse carbono ele acumula na atmosfera e ele acelera, acrescenta, aumenta o efeito estufa e aumenta as temperaturas. Então uma pergunta importante se fazer é como você pode diminuir a sua pegada de carbono no cotidiano. Como você, pessoa, pode fazer sua parte. É importante dizer que os governos têm que fazer sua parte, as empresas têm que fazer sua parte, a sociedade organizada tem que fazer sua parte e você, pessoalmente, tem que fazer sua parte. O desafio é tão grande que todo mundo tem que fazer a sua. Estou trazendo aqui o que é a pegada de carbono média da população francesa, que temos assim uns números que explicam isso de uma maneira clara.
Então, a pegada do carbono média francesa é de 9,9 toneladas equivalente carbono por pessoa. Né? Lembra o TEC, que é a maneira de medir a pegada de carbono? Equivalente de carbono. Então, é quase 10 por pessoa. O importante é saber que, para chegar nos acordos de Paris, precisa chegar em 2. Precisa dividir por 5 a pegada de carbono média da população francesa. É importante ver aqui que temos aqui 3 partes que são as partes mais importantes em termos de emissão de carbono individual. O primeiro é o carro privado, 20%. Segundo é tudo que é aquecimento e refrigeração de casa, 12%. E o terceiro é o consumo de carne, 9%. Claro que tem os outros, mas se você soma esses 3, só esses 3 dá mais de 40% da pegada carbono. Essa é a realidade francesa, mas na verdade não é muito diferente para os países desenvolvidos. Com certeza, fazendo um esforço no uso do seu carro privado, fazendo um esforço no seu consumo de carne e fazendo um esforço sobre aquecimento ou refrigeração em função de onde você mora no mundo, da sua casa, é aí que você tem o maior esforço, o maior impacto da sua pegada de carbono. Então vamos lá um pouco explicar isso. O carro privado, principalmente movido a gasolina ou diesel, e usando, porque nossa vida foi criada em função, a organização da vida na sociedade foi criada em função do carro, muita coisa funciona organizada, urbanismo, organização da sociedade foi feito em cima do carro privado, muito menos em cidades grandes, mas muito grande muito forte quando você mora fora das grandes cidades, no campo, aí o carro é totalmente indispensável para a vida. Então, precisa repensar o uso do carro. Primeiro, precisa repensar o carro que você usa. Tem que ir para carro menor e carro com consumo bem menor. Isso é uma necessidade de todo mundo e de parar de usar esses pick-up enormes para quem fica só em cidade grande, que fica com pick-up sozinho, um pick-up que pode carregar material de fazenda e que, na verdade, nunca carrega nada. Então, essa narrativa, essa visão que para existir você precisa de um carro grande, você vai ter que mudar e ter um carro menor. Outra possibilidade é você dividir ao máximo o carro, usar aplicativos de carro coletivo, BlaBlaCar, a companhia. Isso é uma maneira de reduzir significativamente sua pegada de carbono de carro. Usar bicicleta, andar a pé, que inclusive vai ser bom para a sua saúde. Possivelmente, bike elétrico, né? Agora toda essa onda de bike puxado a energia elétrica pode ser uma alternativa. Falando de veículo elétrico, tem também a opção de carro elétrico. E isso, o carro elétrico, é uma coisa que tem que pensar. Na hora de escolher ter um carro elétrico, você precisa pensar de onde vem a eletricidade no seu país. Se a eletricidade vem de fonte de energia descarbonada, que vai ser renovável, que vai ser, por exemplo, hidroelétrica, que vai ser nuclear, que vai ser solar ou eólico, aí faz sentido você ter um carro elétrico. Agora, se a matriz energética do seu país principalmente vem de eletricidade e vem de queimação de energia fóssil, não faz sentido nenhum ter um carro elétrico. Porque você vai queimar combustível fóssil dentro de uma usina elétrica para depois pôr no seu carro ou colocar a gasolina diretamente no seu carro, não faz a menor diferença. Então, isso são um tipo de coisas como o cidadão precisa pensar e organizar e tomar suas decisões em função dessas informações. Mas, no geral, small is beautiful, né? Pequeno é melhor. Um carro elétrico enorme que pesa 500 sei lá quantas toneladas agora, esses carros grandes elétricos, não é uma solução. A segunda coisa é tudo que é aquecimento ou refrigeração. Então, nos países mais frios, o aquecimento da casa é uma parte essencial da pegada de carbono. Aí é muito importante ter isolamento da casa, né, para que não entra e nem sai ar frio. Então, isolamento, ter janelas que fecham bem, tem portas que fecham bem,
tem toda uma maneira de manter dentro ou frio ou quente, é a solução. E muitas construções, antigamente, eram concebidas assim, quando não tinha aquecimento nem ar-condicionado. Eram concebidas de maneira a manter ou calor ou frio. Esquecemos isso com outros conceitos, porque a energia era barata e abundante, então compensou com aquecimento e com ar-condicionado. A gente precisa voltar para modo de construtivos que podem respeitar esse balanço térmico das construções. Então, limitar o uso de aquecimento e o ar-condicionado é uma maneira muito boa de você limitar seu apegado a carbono. Terceiro item é de diminuir seu consumo de carne. Na verdade, se você pega o ciclo da carne, que começa com deflorestação, né, tirando floresta, estou falando de um caso específico do Brasil, inclusive, desmatamento para colocar monocultura de soja, que vai funcionar só à base de muitos fertilizantes, que depois vai ser transportada muito longe com caminhão e com barco, e que chega depois num lugar de confinamento de animais, para dar essa soja para comer, e depois essa carne virar carne para vender em supermercado. Se você pensa nesse ciclo todo, é um absurdo a todas as etapas. Primeiro, floresta é poço de carbono. Se você tira uma floresta, tira a possibilidade de ela absorver carbono numa época que o maior desafio é absorver carbono. Quando você queima a floresta, todo o carbono sequestrado pelo sistema da fotossíntese, ele é liberado em fumaça quando queima uma floresta. Ou seja, todo o carbono que foi sequestrado em décadas e décadas, literalmente some em fumaça. Depois você tem monocultura, que não é uma boa opção em termos de biodiversidade, e que funciona só à base de fertilizantes, que são todos produzidos com petróleo, derivados do petróleo, e emitindo óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa 300 vezes mais poderoso do que o CO2. Aí depois toda a produção é feita com máquinas, todas essas máquinas, esse maquinário de produção e de colheita, é tudo à base de petróleo, de gasolina, de diesel. Levar com caminhão, levar com barco é também muito emissão de carbono. O gado emite principalmente metano com eructação. O sistema digestivo dos bovinos é emissor de metano, que é 30 vezes mais poderoso que o CO2 como gás de efeito estufa. E para o final fazer uma carne de venda no supermercado. Olha só, no começo do ciclo, uma floresta primária perfeita, biodiversidade, poço de carbono. No final, carne de quinta qualidade. Não procede. Esse ciclo é uma doideira. Tem que limitar. Não estou aqui dizendo que você tem que virar vegetariano, isso é decisão sua. Mas limitar o seu consumo de carne é uma maneira muito eficiente de diminuir sua pegada de carbono. E olha só, que nem falei de sofrimento animal ainda, que seria mais uma causa suficiente para diminuir seu consumo de carne. Enfim, esses 3 itens eu queria explicar porque você pode fazer coisas no seu nível. E o que eu recomendo é você entrar no footprintcalculator.org, e que tem uma versão em português, que eu vou mostrar para vocês agora, e que você tem a possibilidade de fazer seu próprio cálculo, né? Então, você consegue fazer sua pegada ecológica nesse site, aonde vai fazer algumas perguntas. Olha, apareceu na tela, olha só. Vai começar com você, inclusive a primeira pergunta, estão vendo? É sobre a frequência que consome produtos de origem animal, e aí você vai poder virar o cursor de nunca, ou ocasionalmente, frequentemente, ou muito frequentemente, e isso vai implicar na sua pegada de carbono. Então, eu coloco aqui ocasionalmente, aí depois eu vou para a pergunta seguinte, aí dos alimentos que consomes, qual a porcentagem de comida não processada, não embalada ou cultivada localmente? Então, que não é desse tipo, no meu caso, vai ser 50%. E assim por diante, eu vou colocar que tipo de habitação é a sua casa. Uma moradia sem água potável, um duplex, um condomínio de luxo, etc. Aí você vai fazer suas escolhas aqui, vai colocar seu caso.
Qual a matéria de construção da tua casa? Palha, bambu, tijolo, aço, madeira. Sei lá, vamos dizer que eu estou numa casa de cimento, tijolo e cimento. Pronto, e aí vou lá, é isso importante. Quantas pessoas vivem na tua casa? Então, somos em 4. Qual o tamanho da sua casa? Então, minha casa é de 130 metros quadrados. Pronto, aí eu vou lá, assim por diante, né? Você vai, será que a casa é eficiente energeticamente? Então você tem a possibilidade de avaliar, enfim. No final, você vai ter uma pegada de carbono em toneladas de equivalente de carbono. E você vai saber sua pegada. Também vai te indicar o dia que a Terra passaria dessa biocapacidade se todo mundo vivesse como você. Então, é uma boa maneira de saber como você vai avaliar e tocar a sua pegada de carbono. Realmente é um exercício interessante de fazer e não tem resultado bom ou ruim, na verdade. O importante é você fazer uma vez, de avaliar aonde você tem pontos de melhoria, que o próprio site te dá essa possibilidade, e depois terminando com assim, as ações que você pode fazer, depois de 3 meses ou 6 meses, faz de novo e vê se você conseguiu diminuir. Que o objetivo seria diminuir progressivamente sua pegada de carbono. Ok? Então, vamos voltar para a próxima parte que eu apresentei inicialmente. Então, essas soluções de pegada de carbono individual. Agora, eu queria apresentar para vocês uma ferramenta que a COP usa. Lembra a COP, Conference of Parties, que são essas reuniões da ONU, aonde a gente decide, então, de como mitigar as consequências do aquecimento global. Então, a ferramenta principal que usa chama a equação de Kaya. O Kaya, o Joshi Kaya, esse japonês, o cientista japonês que propôs como ferramenta de discussões nas COP a famosa, né, equação de Kaya. Então essa equação ela começa com uma coisa bem simples, chama CO2 igual CO2. Até ali eu acredito que mesmo quem não gosta muito de matemática, por enquanto está acompanhando. Então olha só, eu vou de CO2 para CO2. Aí o que o Kaya apresenta? Ele apresenta a seguinte maneira, o CO2 vamos multiplicar e dividir por energia. Concordo que se você multiplica e divide uma coisa ao mesmo tempo, então ela continua igual, certo? Então, o CO2 igual a CO2, mesmo se você multiplicar e dividir pelo consumo mundial de energia. Aí depois faz a mesma coisa de novo com o PIB. Divide e multiplica pelo PIB mundial. E depois, mesma coisa, multiplica e divide pela população mundial. Deu para acompanhar? A gente 3 vezes multiplicou, dividiu por alguma variável. E aí temos agora 4 variáveis, certo? De novo, né? Quero mostrar claramente. CO2 igual a CO2. Multiplicou, dividiu por energia, por PIB e por população. Então ficou os 3, a equação continua válida matematicamente. Agora, vamos avaliar o que significa então esses novos parâmetros, que agora temos uma equação de um CO2 de um lado e outro lado temos 4 variáveis nas quais a gente pode influenciar para tentar mudar o CO2. Então, como o objetivo é diminuir o CO2, a ideia é de diminuir cada um dessas 4 variáveis. Então, quais são? Então, de novo, o POP aqui é população mundial, como a gente pode influenciar a população mundial. O segundo, o PIB dividido pela população, então vai ser o PIB per capita, o PIB mundial per capita. Né? A terceira variável vai ser a energia dividida pelo PIB. Então isso é a maneira de mensurar a intensidade energética da economia. Se a gente consegue fazer o mesmo PIB usando menos energia, a gente vai diminuir essa variável e aumentar a intensidade da economia, que vai ser uma coisa boa. Produzir igual, gastando menos energia. Energia, entre aspas, fósseis. E a quarta variável é o CO2 dividido por energia. Então, isso mensura a quantidade de CO2 na produção de energia.
Se você produz eletricidade queimando carvão, sua pegada de carbono, sua quantidade de CO2 vai ser muito grande. Se você faz a mesma coisa com energia solar ou eólica, aí vai diminuir bastante a pegada de carbono da produção de energia. Então, essa sugere uma diminuição dessa variável. Então, essas 4 variáveis são discutidas nas COP. Pegar essas 4 e cada país fala o que ele pode fazer, o que ele pretende fazer para melhorar a emissão de CO2, que é o objetivo final. Então, vamos lá. Se você começar a discutir nos países e que você tem o objetivo de diminuir a intensidade a pegada de carbono por unidade de energia, então vão ter medidas que vão desenvolver fontes de energia sem carbono, certo? Vai começar a falar, vamos colocar eólica, vamos colocar solar, vamos colocar hidroeletricidade, vamos desenvolver nuclear, vamos desenvolver outro tipo de energia, aí começar a investir para a fissão nuclear, vai investir para hidrogênio, enfim, todo tipo de energia que não emite CO2 ou diminui essa emissão de CO2. Então, todos os países têm um projeto, um programa, tem pesquisa, tem ações já acontecendo para diminuir essa parte. Isso está acontecendo. A segunda parte é de produzir a mesma coisa usando menos energia. Então, aí vai falar de isolação de prédios, vai falar de repensar a mobilidade usando o transporte público, utilizando veículos elétricos nos países cuja matriz energética não é carbonizada. Então, toda maneira de repensar isso. Também está acontecendo nos países, de repensar toda a intensidade energética da economia. Aí a terceira variável vai ser diminuir a população. Aí você imagina, né? Encontrar 193 países numa COP e discutir diminuição de população. Isso é muito difícil, inclusive a gente já sabe que a população vai aumentar. O que se mostra claramente no mundo histórico mostra que se você quer diminuir a população, é totalmente ligado à educação. Então, investir em educação é uma coisa muito boa para o CO2 e muito boa para o clima, além de boa para tudo, né? A educação deveria ser a prioridade de todos os governos no mundo. E não é. Mas é difícil os países chegarem a decisões de diminuir a população, porque questões morais, questões religiosas, culturais, enfim, muitas variáveis que são muito mais difíceis de dominar do que fazer carro elétrica ou colocar fotovoltaico no seu quintal, né? E aí, a outra variável é o PIB per capita. Se você quer fazer diminuir o PIB per capita, e que todos os governos só pensar em crescimento econômico, isso significa repensar o sistema, repensar os indicadores, repensar tudo e criar o que eu chamo aqui nesse curso de novas narrativas. Vejam só o desafio. Se é difícil mudar a população, se é difícil mudar o PIB per capita, porque nossa narrativa já é ligada a esses dois, você precisa, então essas duas variáveis aumentam na equação, significa que as duas outras vão precisar diminuir muito mais ainda. E estamos vendo que estamos no limite da capacidade de limitar as duas primeiras variáveis. Ou seja, a variável que precisa mudar é a variável da narrativa. É a variável do crescimento econômico sem fim, a narrativa do antropoceno, a narrativa do homo economicus. É aí que a gente vai fazer a diferença. Então, outra variável que eu gostaria de mostrar para vocês, outra ferramenta, é uma narrativa, é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Vocês lembram? O mesmo MIT que era onde trabalhavam o casal Meadows, Donella e Dennis Meadows, que fizeram o relatório Limite do Crescimento em 1972. Então, o próprio MIT desenvolveu um calculador que seria como se fosse usando uma Copa. Então, eu queria mostrar para você como funciona esse simulador, porque ele é bastante interessante sobre as ações que a gente pode ter
para limitar o aquecimento global. Então, o calculador do MIT, que é um simulador de clima, né? É uma ferramenta recente, que está realmente uma ferramenta incrível, que eu recomendo vocês, assim, depois pegar e poder ver. Primeiro, você vê que tem em várias línguas já, está em sei lá quantas línguas já disponíveis, inclusive português, então é muito bom de poder mexer. Você tem sempre dois gráficos, um do lado esquerdo e um do lado direito. E você pode mexer e escolher quais são os gráficos que você quer ver. Olha, você tem um monte de opções de gráfico aqui, você tem todas essas possibilidades, e você tem outras possibilidades aqui. Sempre dois gráficos disponíveis. E o que você sempre tem é ao lado direito aqui, um aumento de temperatura em graus, comparando com temperaturas pré-revolução industrial e sempre no ano 2100, até o fim do século. Então, isso sempre aparece. E o objetivo, que você sabe, para respeitar o Acordo de Paris, é chegar a 1,5, máximo a 2. E para fazer isso, você vai ter 18 variáveis. Tem 18 variáveis aqui, que estão assim, ou ligado à energia, então já sabemos a importância da energia, ou ligado a transporte, a construção, a crescimento, a emissão, você viu crescimento, população e PIB, isso lembra a equação de Kaya, certo? E temos emissões terra, indústria, desmatamento, metano e remoção de carbono através de reflorestamento ou de investimento em tecnologia. Olha só, se você começar a mexer numa dessas variáveis, você vai ver automaticamente, base de dados muito bem feita, automaticamente ele vai ter um impacto na temperatura. Então, por exemplo, pegou população. Todos os cursores eles estão colocados no que chama de status quo, que é a situação atual. Se continuar do jeito que está hoje e não fizer nada, a gente vai para 3,6 aumento de temperatura, que já falamos não é viável. Então, digamos que eu vou decidir de acabar com o carvão. O carvão que estava aqui, eu vou botar ele ali, extremamente tributado. Vou colocar taxas muito altas para o uso do carvão. E aí você viu que estava em 3,3 e já foi para 3. Estava em 3,6 e já está em 3,3. Você viu que a diminuição da emissão de gás de efeito estufa já diminuiu. Mesma coisa, eu pego o petróleo, eu vou diminuir total, vou ganhar mais 0,1. O gás natural, que eu vou tirar, 3,1. Então, já tirei 3, energia fóssil, já tive uma melhoria de 0,5 graus. Então, você acha que não, mas isso é muito pouco. É muito, já falamos, né? Meio grau de diferença em temperatura média. Em toda a Terra, até o ano 2100, é muita diferença. Só que não é suficiente, você viu que mexer em energia fóssil. Vai ter que aumentar a renovável. Se eu aumento o renovável, ganhei mais 0,2. Eu quero, o nuclear, quero deixar do jeito que está. Porque o que está vai continuar, mas não quero investir porque acho que é perigoso, não tem consenso político, eu vou deixar, acabou. Aí a bioenergia, não, isso eu quero aumentar. Olha, eu vou também ganhar mais 0,1. Então você mexe todas essas variáveis e você pode fazer sua própria simulação. Digamos, em casa, você faz sua própria cópia e você se dá conta do que faz a diferença e o que não faz. Então, população, por exemplo, vou imaginar status quo, eu acho que não vai aumentar, eu vou limitar, mas não vai conseguir descer por enquanto. Agora, o crescimento econômico, aí eu quero dar uma diminuição um pouco. Aí eu vou ganhar um pouco. Aí, olha só, o que é importante ver que cada cursor ele tem 3 pontinhos aqui. Então, se você vai nesses 3 pontinhos, você vai ter informações mais precisas sobre essa variável. Então, por exemplo, eu posso mexer aqui nessa variável, quanto que eu vou querer de crescimento por ano, na verdade, essa variável já faz, está vendo? Aí vou diminuir, o crescimento econômico de longo prazo vai ser de 0,5 e o máximo vai ser de 5. Estão vendo que 2,5% por ano, que é o mínimo que todos os governos querem, olha só como já influenciou negativamente. Se eu vou a só 0,5, olha só 2,8, se vou aqui, olha só aonde vai 3,3.
então eu vou dizer que eu vou limitar a 1% por ano. E aí depois você pode afinar um pouco isso. Crescimento econômico de curto prazo. Então, o que vai acontecer agora? Então, período de transição. Eu vou começar com 30 anos com crescimento de 2. É só depois de 30 anos, a partir de 2050, que eu vou para o 1 por ano que eu coloquei ali. Aí você consegue afinar um pouco sua análise, colocando o prazo para cada cursor. Quando você precisar de mais informações sobre esse cursor, você vai ali, vai te explicar uma série de informações para você saber mais. Ele vai explicar melhor tudo o que é. E se você quer ainda mais, você vai ali e indo ali, vai abrir uma página específica dessa variável e inclusive com um pequeno tutorial dessa variável explicada por a moça aqui, que ainda está em inglês, isso então é melhor você saber inglês para entender, mas tem tradução simultânea do YouTube, que não é perfeita, mas que já é bem melhor do que nada. Então, tá vendo que você usando essa ferramenta aqui, você tem muito o que falar. Tem outra maneira, outra coisa interessante, são essas duas pequenas fitas aqui, setas, né, que fazem um redondo. Se você aperta, vai reproduzir a última mudança. Aí você vê, você fez uma mudança de cursor, ela te mostra como que era antes e depois para você. Então, por exemplo, vou pegar a eletrificação, vou colocar ao máximo, e aí, se eu aperto aqui, ele me faz a mudança 6, 7, 6, 7. Foi isso o efeito que teve na curva aqui no gráfico e na temperatura, essa última mudança que eu fiz. E aí, eu queria mostrar para você uma que é muito importante, que é o preço do carbono. O preço do carbono, qual é a ideia? É que cada vez que uma indústria, por exemplo, produz 1 tonelada de carbono, ela tem que pagar uma taxa em compensação de carbono para institutos que vão fazer plantio de árvore, remoção de plástico, enfim, uma série de coisas que vão compensar essa pegada de carbono. Então, tem um debate muito sério hoje que qual é o preço da tonelada de carbono. Então, hoje, os países que obrigam umas indústrias poluentes a pagar em termos de mais ou menos uns 10 toneladas. Então, 10 toneladas, vocês estão vendo que já teve um impacto. Agora, imagina, se for para o preço de 100, que muitos economistas dizem que $100 a tonelada de carbono, olha só, ganhou bastante, né? E se o que os ONG defendem, que tem para 250, olha só o efeito que ganhou, olha, posso ver aqui, ó. Ele estava de 2, ganhou só na tonelada de carbono, ganhou 0,2 graus de temperatura em fim do século. Enfim, a pegada o preço do carbono, isso é uma variável muito importante. Só que cada vez que uma indústria está sujeita a falar de pegada de carbono, ela fala, eu posso fazer, mas tu não tem que fazer. Se só os europeus fazem, os americanos e chineses não fazem, perde competitividade, aí não quer. A solução é global, tem que combinar globalmente como a gente pode resolver isso. Enfim, eu queria mostrar essa ferramenta para vocês porque acredito que vocês conseguem, através disso, ir um pouco mais longe em cada variável e ter uma ideia boa do que como acontecem as COP e ao nível global, qual é a possibilidade de mudança, me parece bem importante. Anotem aqui na tela o site, né? O site que vai aparecer aqui, o site muito importante para vocês enxergarem, por favor, aqui, isso, enroads.climateinteractive.org, n-roads.climateinteractive.org. Eu acho que isso é uma ferramenta muito útil para vocês mexerem. E o que precisa, então, a gente viu, seja nos comportamentos pessoais de pegada de carbono, repensar seus modos de vida e de consumo, seja repensar a equação de Gaia, né, que como mudar população, PIB per capita ou intensidade
carbono da nossa energia, se você trabalhar nessas variáveis, e no nosso caso o PIB per capita, realmente vai fazer uma diferença. E para terminar, esse En-ROAD Simulator que te dá uma perspectiva mais global de como fazer. Enfim, tudo isso confortou através de algumas ferramentas técnicas, vai ajudar você a se identificar e intensificar sua participação e sua implicação nesses temas, mas também mostrou cada vez mais que a importância e a mudança de narrativas. Então a gente vai ver nas próximas 2 aulas, uma sobre o poder das narrativas e a segunda e última aula desse curso, as novas narrativas que se apresentam para nós. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então para o final do curso sobre narrativas. A gente se vê lá. Muito obrigado.